Se você clicou nesse vídeo, então com certeza você anda com pensamentos muito acelerados ou até mesmo pensamentos que te travam e não te deixam sair do lugar. E hoje a palavra de Deus vai te ajudar com isso. Infelizmente, não tem como eu vir aqui falar de mente cheia, ansiedade e depressão e não falar de o vício em telas que a nossa geração está passando. Realmente, hoje todo mundo é viciado em celular. Não tem como, a gente está vivendo uma geração que antes era um vício em bebidas, drogas e tal, hoje é o vício em celular, o vício em dopamina, em vídeos curtos, em querer ficar recebendo ali prazer momentâneo o tempo todo. Não sei se você já ouviu falar sobre crenças. Crenças é tudo que a gente acredita. E as crenças, elas são formadas conforme você vai vivendo. Porém, hoje em dia, nós vivemos a maior parte do tempo aqui, ó, no celular, scrollando os vídeos. Então, as nossas crenças, hoje, elas são formadas através de pessoas que a gente nem sequer conhece. A gente não sabe os ideais da pessoa, a gente não sabe o passado da pessoa, você apenas concorda com aquilo no seu cérebro e acaba vivendo, e a sua vida acaba sendo um reflexo do que você ouviu uma pessoa aleatória falar. Como que eu sei disso? Porque estava acontecendo exatamente comigo. Eu não lembro de fato o que que era, mas eu vou dar um exemplo. Eu amo a cor rosa. E aí eu estava passando o vídeo e a pessoa falou: "Ai, a cor rosa é feia, eu gosto da cor verde". E aí aquilo inconsciente ficou no meu na minha parte de crenças do meu cérebro. E aí um certo dia eu estava fazendo, eu não lembro o que que era realmente, mas da cor é um exemplo que eu tô dando. Mas aí vamos supor, minha mãe fala comigo: "Ai, compra isso aqui da cor rosa". E aí eu falei: "Não, eu quero da cor verde". No momento eu parei assim, eu falei: "Hã? O que que eu tô falando? Eu nem concordo com isso. Por que que eu tô expondo uma coisa que eu nem sequer gosto?". E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, e realmente você tá formando as suas crenças, o que você acredita, com base em uma pessoa aleatória que você não conhece a trajetória, não conhece a história, e você deixa essa informação solta que ela jogou no vídeo definir a sua vida 100%, entende? Então, sempre quando você for consumir conteúdo de alguém, saiba se aquela pessoa que você tá trazendo aquela dica prática para sua vida é de fato uma pessoa com quem você quer se parecer. É de fato uma pessoa que tem propósito, que tem valores. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso e estudos apontam que vício em celular pode estar ligado a transtornos mentais e alimentares. Então, isso é muito sério. E por que, Vivian, que isso pode estar ligado a transtornos mentais? Porque quanto mais você fica rodando a tela, mais acelerado o seu cérebro fica. Quanto mais você consome dopamina, conteúdo prazeroso que te faz dar risada, que te faz ficar feliz, mais acelerados seus pensamentos ficam. Então, é claro que quando você desliga esses vídeos, quando você sai para fazer alguma coisa, sua vida não vai fazer sentido e a sua mente, ao invés de estar aqui no presente, ela vai estar lá anos-luz na sua frente. E todas essas crenças que você foi colocando dentro da sua cabeça, você vai acabar trazendo ela para sua realidade. E às vezes são coisas que você nem concorda com aquilo, ou você nem estudou sobre, mas você toma aquilo como uma verdade para sua vida. E a conclusão disso é que você ganha uma mente super acelerada, pensamentos que não te deixam em paz e uma mente que não vive no tempo presente. Às vezes você está fazendo alguma coisa e você nem lembra que você fez, porque o seu corpo está fazendo, mas a sua mente já está lá pensando no vídeo que você viu, ou até numa ansiedade, num nervoso que nem vai acontecer. Provérbios capítulo 4, versículo 25 ao 27. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Existe uma coisa que se chamam distrações. E nós, filhos de Deus, escolhidos do Senhor, sempre vamos sofrer muito com distrações. Porque pensa aqui comigo, se você toma posse de quem você nasceu para ser, filho de Deus, com autoridade sobre o inferno, é claro que o inimigo não vai querer que você saiba disso.
Então, ele te joga distrações. E, de verdade, ele tá conseguindo muito fazer isso na nossa geração, porque o que você mais vê são pessoas distraídas. Existem pessoas que nem sequer olham para o lado, para a rua, para passar o carro, e aí você tá no celular, sofre um acidente. Por quê? Porque estava distraída. Agora que você já entendeu um pouco sobre vícios, sobre distrações, agora vamos para o guia prático de como retomar o controle da sua mente e como trazer a sua mente para o tempo presente. Lembrando que essas dicas que eu vou dar para vocês, eu Vivian faço, porque quando eu percebi que eu estava distraindo muito com o celular, teve uma vez que eu fechei a janela do meu quarto e eu não lembrava que eu tinha fechado a janela, porque a minha mente estava ali, ó, rodando, rodando. Então eu falei, meu Deus, isso não tá certo. Eu tô muito distraída e isso tá me desviando do propósito de Deus. Então, eu vou fazer um passo a passo. Já pega o seu caderno, sua caneta e anota aí o passo a passo. O foco principal desse vídeo vai se resumir nesse versículo aqui, Deuteronômio 1:21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Para eu poder explicar esse versículo e trazer aqui para o nosso passo a passo, antes eu vou ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O outro está lá em Jó. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Antes de eu explicar Deuteronômio, eu quero que você entenda. Lá em Gênesis e em Jó, fala que Deus nos deu a vida. Deus deu tudo o que você é. Deus deu o seu corpo, sua alma e o espírito, que é o seu fôlego de vida. Então, ele colocou diante de você essas coisas para você. Deus, ele te deu a sua mente, te deu o seu corpo. Tome posse da sua mente, porque ele colocou diante de você. Entra nela de volta e tome posse dela. Não deixe com que as distrações, com que até mesmo o inimigo roube isso de você, porque é seu tesouro, é uma coisa que Deus deu para você. Então, passo 1, tome posse desse versículo, Deuteronômio 1:21. Entrem nessa terra e toma posse dela. Entenda que a sua mente é sua. Não é do celular, não é do TikTok, não é do inimigo, é totalmente sua. Então você tem que cuidar dela porque Deus deu para você. Tudo que a gente ganha, a gente cuida. Então cuide da sua mente. E Vivian, como que eu faço isso? Tem uma oração que eu aprendi recentemente. E como que ela é? É assim: Deus, tira da minha mente todas as vozes que não são suas. Depois que você fizer essa oração, você vai perceber que, basicamente, todas as vozes que tem na sua cabeça não são de Deus. Então, beleza, já fez o passo 1. Passo 2. Eu excluí totalmente o meu TikTok e o meu Instagram. O Instagram eu não excluí, mas eu não mexo. Eu não mexo, eu deixo ele lá parado, porque às vezes eu quero postar um story ou alguma coisa. Mas os Reels eu não uso mais e o TikTok eu deletei da minha vida. Porque eu percebi que eu não ia conseguir ficar, sei lá, 10 minutos e parar ali, entende? Eu sabia que eu não ia conseguir isso, porque eu ia ficar 10 minutos, aí mais 20, 30, a hora que eu vi, passei 2 horas no TikTok. Então, eu aconselho você a excluir essas redes sociais, porque se tem algo que te faz mal, não tem como você ficar negociando com esse algo. Você fica 2 horas no TikTok. Ah, eu vou ficar só 10 minutinhos. Você não vai conseguir, assim como diz a palavra do Senhor, fujam do pecado. Então, foge dessas coisas que te distraem de você encontrar o seu verdadeiro propósito e dessas coisas que distraem a sua mente de ficar no tempo presente. Passo 3. E esse passo foi Deus quem me deu, exclusivamente do Pai. Uma vez, eu estava muito acelerada, com os pensamentos muito acelerados. E aí, certo dia, eu desinstalei o TikTok. Isso foi ano passado, tá? E aí, eu tava lavando a louça. Porém, eu tava lavando a louça e eu tava com a cabeça pensando em uma coisa que eu ia fazer, eu nem lembro o que era. E aí, eu lavando lá meu prato, me veio uma voz. A gente sabe qual voz que era, né? A voz do Espírito Santo.
Ele disse assim: faça uma coisa de cada vez. Aí eu parei, aí eu falei: como assim faça uma coisa de cada vez? Aí eu fui entendendo que eu estava lavando a louça, mas a minha mente estava lá em Nárnia. Entende? Então, se eu estou de fato lavando a louça, que eu esteja lavando a louça de corpo e alma, que eu esteja prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu estou lavando um prato? Nossa, eu estou lavando o prato. Entende? Coloque todo o seu entendimento e o seu eu presente fazendo o que você está fazendo de fato naquele momento. Desacelere, faça uma coisa de cada vez. Não inventa de fazer 3 coisas, 4, uma coisa de cada vez, você não está em perigo, você não está em imersão de sair correndo, nada vai acontecer. Então desacelere. Passo 4, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O passo 4 é o passo que você vai obter virtudes, você vai obter crenças que de fato fazem sentido com a pessoa que Jesus te criou para ser. Vivian, como assim? Como que eu vou obter virtudes? Depois que você desinstalou esses aplicativos de vídeos curtos que só te afundam, você vai começar a ver vídeos longos, você vai começar a ler livros, você vai começar a estudar. O principal de todos, você vai ler a sua Bíblia, porque a Bíblia é um manual de como a gente vai viver, de o que você faz, o que você nasceu para ser. Então, você vai se conhecer, vai criar virtudes. E sempre preste muito atenção o vídeo de quem que você está assistindo. Essa pessoa condiz com a pessoa que eu quero ser, com a pessoa que eu quero me parecer, com a pessoa que eu quero ser amiga? Sempre pesquise, sempre peça discernimento para o Espírito Santo, saber se aquela pessoa que você está assistindo o vídeo de fato é uma pessoa que fala através dele. Então, leia a Bíblia, leia livros, veja vídeos de pessoas que realmente te incentivem a ser melhor. E não é querendo fazer propaganda, mas eu te ajudo, tá? E o quinto passo e o último, tudo leva tempo. Não é do dia para noite que você vai construir virtudes, não é do dia para noite que você vai voltar com a sua mente no presente e fazer aquilo que de fato você está fazendo. Então, leva tempo, muito tempo. Eu tô nesse caminho ainda porque, sim, ainda tô tentando sair do vício do TikTok, de vídeos curtos, porém, seguindo esses passos tem me ajudado muito, muito mesmo. Então, não desista, porque sempre vale a pena e no final o que te aguarda é muito maior do que a dopamina momentânea que esses vídeos te dão. É a vida eterna e é uma coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Jesus preparou para aqueles que o amam. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo.